Hora de falar sobre o São Paulo, que vai precisar de pelo menos mais uma venda ou até duas para fechar a temporada no azul. O balancete divulgado dentro do São Paulo no Conselho de Administrativo mostra a necessidade de mais 55 milhões de reais com vendas de atletas até o fim dessa temporada. A gente está falando de algo na casa dos 9 milhões de euros. E a julgar pelas últimas vendas recentes feitas pelo São Paulo, como por exemplo a do Henrique Carmo, jogador de enorme potencial negociado por 6 milhões de euros, dá para imaginar que uma venda só não seja suficiente para que o tricolor alcance esses 9 milhões de euros. O presidente Júlio Casares tem batido na tecla de que quer fechar 2025 no azul, e para que isso ocorra, ele vai precisar buscar esses 55 milhões de reais em transferências de jogadores. Se você fosse dirigente do São Paulo, como você obteria com vendas de atletas tal quantia? Difícil imaginar quem é que pode garantir tanto dinheiro. Importante registrar também que esses 55 milhões vem numa temporada em que o São Paulo ultrapassou 300 milhões de reais com vendas de atletas. Com as negociações já definidas do Galo, que vai para o River Plate, e no Nestor, que fica no Bahia, esses jogadores estavam por empréstimo e serão comprados. O São Paulo ultrapassou 300 milhões de reais com vendas de atletas, ainda assim vai precisar desses 55 milhões de reais para alcançar um superávit pouco comum dos últimos anos. Quero falar agora sobre o São Paulo, que corre risco de perder mais jogos dentro do seu estádio por conta de shows. E agora eu já estou me referindo a 2026. Se o tricolor for para pré-Libertadores, existe a chance real de ele não atuar dentro do seu estádio. Isso porque o tricolor fechou a realização de um show do AC/DC para 24 de fevereiro. E a Conmebol já divulgou o calendário para o próximo ano, prevendo que as datas das semanas de 18 e 25 de fevereiro estarão reservadas para a segunda fase da pré-Libertadores. Se o São Paulo for para a Libertadores, é enorme a chance dele ir para a pré-Libertadores, ficando com a 6ª ou a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento o brasileiro tem um G7 que pode ser até G8 se um time campeão da Copa do Brasil também estiver entre os primeiros. Mas importante lembrar que o São Paulo já não joga mais daqui até o fim do Campeonato Brasileiro dentro do seu estádio. São mais 4 partidas como mandante: Flamengo, Red Bull Bragantino, Juventude e Internacional. Todas as partidas serão disputadas na Vila Belmiro, tudo por causa da realização de 6 shows. Os 2 primeiros já foram do Imagine Dragons, ainda há mais 2 apresentações do Oasis, uma do Linkin Park e a outra da Dua Lipa. O Hernan Crespo, depois da vitória contra o Vasco, foi perguntado: e aí, você vai jogar contra o Flamengo na Vila Belmiro? Qual é a dificuldade, abre aspas, para o técnico argentino? Temos que nos adaptar a todas as coisas que acontecem. Vamos saber como a gente vai enfrentar esse jogo um pouco mais para frente. Agora quero comemorar, disse o Crespo, muito feliz com a vitória por 2-0 contra o Vasco. O São Paulo não vencia o Cruz Maltino em São Januário há 12 anos. Bora falar agora sobre o São Paulo, que segue com muitas dificuldades, reduzindo seus custos e também a dívida líquida. Informação divulgada nessa terça-feira dá conta de que o tricolor conseguiu reduzir sua dívida líquida no terceiro trimestre de 2025 para algo na casa dos 913 milhões de reais. Parece uma redução pequena, mas é importante registrar que o São Paulo vinha, nos últimos anos, aumentando a sua dívida. Então, só de não aumentá-la já é uma grande vitória. Tricolor que fez uma série de economias, não investiu em nenhuma contratação de atleta para o departamento de futebol profissional. Todos os jogadores que chegaram a custo zero, apenas em troca de salários, direitos de imagem e luvas. Esse raciocínio deve ser mantido para a próxima temporada. Os investimentos maiores têm sido feitos em contratação de atletas de base, que certamente custam muito menos. Ainda assim, há muito caminho a ser percorrido. São Paulo precisa urgentemente de novas receitas, até por isso a realização de 6 shows que vão assegurar cerca de 20 milhões de reais livres de impostos. Esse valor equivale a mais de um mês da folha salarial tricolor. Que nota você dá para os dirigentes do São Paulo? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo para repercutir informação que surgiu nas últimas horas e dá conta de que Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, vai ser chamado para renovar seu contrato. O vínculo do Rui Costa só se encerra em dezembro de 2026, mas a informação é de que a nova diretoria, liderada pelo Márcio Carlomagno, tem gostado do trabalho do Rui Costa e quer dar mais autonomia ao homem do departamento de futebol. Existe por trás disso uma possibilidade
de dar força ao Rui Costa e tirar força de Carlos Belmonte, que era até outro dia o chefe do Rui Costa. Vale a lembrança de que o Belmonte não tem um cargo remunerado no São Paulo, mas havia sido escolhido pelo presidente Júlio Casares para atuar como diretor de futebol. E era ele quem comandava toda a pasta ligada ao futebol. Essa chance de Rui Costa ganhar um aumento e uma extensão do seu contrato passa muito pela percepção de que aumenta-se a força do Rui Costa e tira ainda mais força do Carlos Belmonte, pressão para que o Belmonte peça a demissão do departamento de futebol de São Paulo. Ele e Júlio Casares andaram se estranhando. Só para completar ainda sobre esse assunto Rui Costa, o dirigente foi sondado por um dos candidatos à presidência do Grêmio. Na metade do ano, essa negociação acabou não se confirmando, especialmente porque o Marcelo Marques, que é dono da Marques Pan, acabou por desistir da sua candidatura à presidência do Tricolor Gaúcho. A saideira sobre o São Paulo Tricolor ainda tenta, junto à Live Nation, uma possibilidade de fazer pelo menos um jogo nessa temporada no Morumbi. Seria a partida do dia 3 de dezembro contra o Internacional. O último dos 6 shows que vão acontecer no estádio está marcado para 23 de novembro, o show do Oasis. E a ideia é que a desmontagem seja o mais rápido possível, a desmontagem do palco, para que o São Paulo possa colocar o gramado, fazer a reforma e quem sabe atuar contra o Internacional no dia 3 de dezembro, se o São Paulo estiver na briga por vaga em Libertadores da América. Acho o esforço extremamente interessante. Alan Franco e Enzo Dias tomaram o 3º cartão amarelo e não enfrentam o Flamengo nessa quarta-feira na Vila Belmiro. Hora de falar sobre o São Paulo, que mudou da água para o vinho em apenas 2 jogos. Coincidência ou não, período em que o tricolor passou a ter um novo homem forte do futebol. Eu me refiro a Márcio Carlo Magno, que é superintendente do São Paulo, mas cuidava de outras áreas, como, por exemplo, a criação de um fundo, o FIDIC, que já garantiu mais de 150 milhões de reais ao clube. O Márcio também já havia trabalhado bem nas categorias de base, causando uma grande revolução na forma de tocar o departamento de futebol em Cotia. Agora o Márcio Carlo Magno, que é o principal candidato à presidência do Júlio Casares para 2026, foi incumbido de tocar o departamento de futebol profissional. Confesso que achei a decisão polêmica e preocupante, até porque havia um enorme risco de o Márcio não conseguir fazer com que o São Paulo voltasse a jogar bem, fase do tricolor horrorosa, e isso queimasse seu filme para a eleição em 2026. Mas não foi o que aconteceu. Tricolor, que vinha de 6 derrotas em 7 partidas, estreou sob o comando do Márcio Carlo Magno com vitória boa e consistente por 2-0 contra o Bahia. O segundo jogo, outra pedreira contra o Vasco em São Januário. Vasco que vinha de 4 vitórias consecutivas, melhor campanha do retorno do brasileiro. E o São Paulo com um bom jogo, de muita competitividade, se defendendo bem e saindo para contra-ataques, voltou de São Januário com vitória por 2-0. O Lucas Moura abriu o placar no finalzinho do primeiro tempo em pênalti. O Luiz Gustavo, que havia entrado na etapa final, fez o gol do 2-0, resultado que mantém o São Paulo vivíssimo na briga por vaga em Libertadores. O tricolor ultrapassou o Vasco e pulou para a 8ª colocação com 44 pontos. O Fluminense tem 47 e o Botafogo 48. Esses são os últimos times que iriam para a Libertadores se a competição terminasse hoje. Vale a lembrança de que o G7 vai para a Libertadores, mas ainda há a possibilidade de classificação do G8 se um time da Copa do Brasil que for campeão estiver entre os primeiros colocados. Só para completar, em relação ao São Paulo, o tricolor não ganhava do Vasco em São Januário desde 2013, eram 12 anos de jejum. Vitória super importante de um São Paulo mais competitivo e que briga mais. Nicola, mas o que o Márcio Carlo Magno fez nesse período para que o São Paulo pudesse mudar da água para o vinho? Foram principalmente 2 grandes mudanças. A primeira delas, ele quitou um mês dos direitos de imagem atrasados e prometeu fazer a quitação do 2º mês nos próximos dias. A partir daí, com o dinheiro em caixa, ele passou a cobrar muito mais da comissão técnica, da diretoria e dos jogadores. A ordem hoje é de um São Paulo com mais cobrança, com mais profissionalismo, todo mundo precisando entregar um pouco mais, e na prática já deu para perceber uma grande mudança. Ou você discorda, já usa o espaço para comentar, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.